Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Seguinte, meu povo, depois de uma derrota de 3-0, é bom a gente vir aqui comentar sobre notícias boas, né? Sobre questões positivas. E eu acho que a volta do João e a volta do Léo Derick são notícias pra gente realmente celebrar. O João, ele tá há muito tempo com a seleção, né? Eu acho que teve ali amistosos, enfim. E o Léo Derick, pô, a gente sentiu falta, né? Acho que o último jogo fica muito claro como sem o Lucas Esquivel, o Léo Derick precisa ser utilizado. Acho que foi importante a gente ver que não dá pra contar com o Fernando, assim. Eu acho que pra gente começar a falar desse retorno do Léo Derick, a gente precisa falar sobre isso. Nada contra o Fernando. Acho que a lesão prejudicou muito a sequência da carreira do Fernando, mas o Fernando não tem mais condição de jogar no Atlético. Gente, é um poder de destruição muito grande. É um poder de destruição que a presença dele exala insegurança. A gente tinha um jogador ontem em campo extremamente inseguro. E, cara, desculpa, isso acaba tendo um peso muito grande pro time. O primeiro gol, o Fernando se esconde. Então, assim, o retorno do Léo Derick não é simplesmente de um jogador melhor. É de um jogador de uma postura melhor. É de um jogador que tá mais confiante. De um jogador que tem mais capacidade técnica. E assim, vou ser bem sincero com vocês. É um processo de sucessão natural. Quando o Lucas Esquivel deixar o Atlético, e a gente sabe que isso pode acontecer muito em breve, o titular da posição do Atlético, e eu espero que seja o titular da posição do Atlético por anos, é o Léo Derick. Então, esse retorno do Léo Derick vai ser para elevar o nível da nossa lateral esquerda e para evitar que a gente jogue com um jogador que ele é muito autodestrutivo. Assim, ele afeta o macro. A realidade é essa. O Fernando hoje afeta o macro. E aí a gente vai para outro ponto, que é um processo de evolução que o Léo Derick vinha vivendo. Isso eu quero celebrar com vocês, porque o Derek ele tava numa ascendente. O Léo Derick tava melhorando, o Léo Derick tava desempenhando mais. E no final das contas, quando você tem um jogador desempenhando mais, quando você tem um jogador entregando mais, cortar esse processo de crescimento, cortar esse processo de evolução não é legal. Então, que bom nesse sentido que o Derek volta com a oportunidade de ser titular. E aquilo, volta com a oportunidade de ser titular num time que usa muito aquele lado esquerdo a partir das ultrapassagens dele. E o Léo Derick pode entregar essa profundidade, pode entregar esse ataque rápido para o jogo de transição do Atlético, que a gente sabe que é muito forte. Um jogador de boas soluções no último terço. A volta do Léo Derick é uma ótima notícia para o Atlético. E precisa ser muito valorizado. Agora, falando do João, a gente precisa tratar melhor o João Cruz, cara. A gente precisa tratar o melhor o João Cruz. Eu espero que esse retorno do João seja também uma oportunidade pra gente falar de um jogador que merece mais chances. E assim, eu peguei até alguns números aqui, tá? Se a gente for levar em consideração o João Cruz com o Odair Hellmann, são 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Ou seja, 8 pontos, 24, 12, 14. Um aproveitamento ali que beira os 60%. Acho que a gente provavelmente pô, estaria numa condição melhor se mantivesse esse aproveitamento do João desde a chegada do Odair, sabe? Mas é um jogador especial, cara. Eu acho que, assim, foi uma temporada que a gente acabou focando muito no Dudu e a gente esqueceu do João. Não dá pra banalizar o João Cruz, não, gente. Revelar o João Cruz é muito difícil. Pensa quantos e quantos e quantos times quantos jogadores já passaram pela base do Atlético no sentido de ser um meio-campista, de ser um jogador de dinâmica ali, como é o caso do João, e não entregaram, pô, bolinhas do que o João entrega. O João te entrega muito, cara. Capacidade técnica, criativo, boa batida na bola, boa bola parada, dinâmico pra caramba, participa de fases diferentes do jogo. Esse moleque precisa ser valorizado. E não tem maneira melhor de valorizar um atleta do que botar ele em campo. Botando ele em campo, você vai estar permitindo que ele
execute o jogo dele da melhor forma possível. Um garoto de personalidade, pô, já encarou momentos péssimos com o Atlético, mantendo ali o nível mental. No jogo contra o Atlético Goianiense mesmo. O João Cruz seria super útil. O Atlético não conseguindo fazer a bola e chegar mais à frente. Pô, um passe de quebra de linha, se entende bem com o Zapelli. E assim, é um recado não só pra agora, né? Mas é um recado pra sequência. A base precisa ter um lugar especial no Atlético. A gente está vivendo um momento que é um debate, é uma discussão, é um entrevero ali da situação do Dudu. E a sensação é que o Atlético deveria ter valorizado mais a base. A sensação é que o Atlético precisa valorizar mais a base, sabe? E valorizar mais a base, às vezes, é pagar um pouquinho a mais. Valorizar a base, às vezes, é oportunizar, ter coragem de oportunizar. Isso o daí tá de parabéns. Então a gente viu que, às vezes, o jogador do mercado ele oferece menos que o jogador da base várias vezes essa temporada. E não necessariamente só porque é da base tem que jogar, mas jogadores que são talentos óbvios. E eu considero o Léo Derek um talento óbvio, o Arthur Dias um talento óbvio, sabe? O João um talento óbvio, o Dudu um talento óbvio. Eles merecem o cuidado e eles merecem o carinho do Clube Atlético Paranaense. Se o Atlético der carinho para esses jogadores, a resposta ela vai ser gigantesca. E assim, hoje eu olho o Atlético com pouca perspectiva da gente voltar a bater por final de Libertadores, final de Copa do Brasil. Hoje o cenário é esse. Mas a principal perspectiva de futuro do Atlético é se tornar um grande revelador. A perda do Cauã, a situação do Dudu, não pode começar a virar rotina, gente. Muito pelo contrário. É o momento da gente começar a entender que eles têm que ser o nosso foco. A gente não pode ficar marcado por um clube que revela e perde. Financeiramente, a gente precisa fazer talvez o que o São Paulo faz muito bem. Não vender, mas apostar naquilo ali. Como o São Paulo, por exemplo, aposta em Cotia. Os jogadores da base do Atlético têm que entender que o clube olha para eles como o futuro do clube. O jogador ele tem que se sentir valorizado vestindo a camisa do Atlético. O sentimento que eu tenho sobre as categorias de base acaba sendo isso. O sentimento que eu tenho sobre as categorias de base acaba sendo esse cenário de bicho, vamos lá, vambora. O clube não tem tanto dinheiro para buscar no mercado, mas vocês são especiais. Beleza? Como o Léo Derek é especial, como o João é especial e como é especial tê-los de volta. Tamo junto? É nóis então. Forte abraço, rapaz.